Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu trouxe para vocês aqui Justiceiro, da coleção Os Heróis Mais Poderosos da Marvel, né? A coleção de capa vermelha da Salvat. E nós temos dessa vez aqui o Justiceiro, né? E aqui nós vamos ter duas histórias do Justiceiro, essa capa aqui bem legal, né? Capa bem interessante aqui, ó. Do Justiceiro, parece uma pintura, parece uma fotografia, né? Na verdade. Enfim, mas aí nós vamos ter duas histórias aqui. A história de 1974, que é a primeira história que o Justiceiro aparece, né, que é um quadrinho do Homem-Aranha. E depois nós vamos ter uma história de 1986, que seria a primeira revista solo do Justiceiro, né? Com desenhos do Mike Zeck. Então, olha essa capa aí, como nós já vimos, a lombada, né? Formando as figuras que sempre formava. Aqui o símbolozinho aqui do Justiceiro, para indicar que o quadrinho é dele, número 24, tá? E aqui nós temos as informações, e aqui ó, tem a Spider-Man, Homem-Aranha 129, que é essa daqui, que foi o primeiro momento em que foi a primeira história que o Justiceiro apareceu, e depois nós vamos ter Círculo de Sangue, né? Que são as 5 quadrinhos aqui, que são os primeiros quadrinhos do Justiceiro em uma revista solo, só dele, ok? Do anti-herói Justiceiro. Então vamos dar uma olhadinha aí no quadrinho. A guarda aí cheio de justiceiros, né? Mesmo desenho da capa, como sempre. E aí que nós vamos ter aqui em amarelo, né, a história de 1974, com roteiros de Gary Conway, desenhos do Ross Andru e arte final do Frank Giacoia e David Hunt. Na história de 1986, nós vamos ter aqui Steve Gant e Joe Duff como roteiristas, né, como os escritores, e os desenhos são do Mike Zeck e do Mike Vosburg. E a arte final do John Beach. E aí nós temos a introdução, mais uma bela arte aqui do Justiceiro, tá bem bacana, né? Bonita essa arte. E aí nós vamos ter aqui a primeira história que o Justiceiro aparece, né? Que é no Homem-Aranha 129, de 1974. E aí nós vamos ter aqui, né? O Chacal, né? Ele está aqui, ele ele convenceu o Justiceiro que alguém que quer fazer justiça, alguém que quer caçar bandidos e aqueles que seriam uma ameaça para a sociedade. E o Chacal consegue convencer, então, o Justiceiro a caçar o Homem-Aranha, né? E o Justiceiro se convence muito disso também por conta das notícias que saem no Clarim Diário, né? O JJ está sempre difamando aí o Homem-Aranha, falando que ele é um criminoso, que ele ajuda o crime, enfim. E aí ficou fácil para o Justiceiro aí ser enganado, o Frank Castle, né? Ser enganado aí pelo Chacal, né? E aí nós vamos vendo nessa história aqui também, né? Que é a relação do Peter Parker com o JJ. Nós estamos vendo aqui que nesse momento o Peter ele é contratado, né? Contratado fixo do Clarim Diário, né? Fica levando aquelas fotos do Homem-Aranha, mas que nesse momento aqui deram uma missão a ele de conseguir fotos do Justiceiro. E aí ele sai nas ruas, né? E logo não demora muito para encontrar o Justiceiro, por quê? Porque o Justiceiro está caçando ele. E eles então passam a ter esse confronto aqui nos terraços dos prédios de Nova York, né? Eles estão ali lutando um contra o outro, né? E quando o Homem-Aranha está levando uma vantagem aqui sobre o Justiceiro, ele acaba levando aqui uma garra, né? Tipo as garras do Chacal na cabeça dele, ele acaba caindo de um prédio aqui. O Justiceiro não concorda com isso, ele não acha legal isso, né? Ele acha que mesmo que o Homem-Aranha seja um criminoso, mas que não merece morrer dessa maneira, que não era assim que ele ia, né? Não é assim que ele age, enfim. Mas o Homem-Aranha, obviamente, ele acaba não morrendo, né? Ele lança uma teia, consegue se salvar, e voltando ao local do combate, ele acha uma arma ali e vê onde que a arma foi fabricada, né? Aí nós temos aqui uma passagem que mostra que a Mary Jane aqui, né, tá afim do Peter, mas que o Peter, né, não tá muito sério,
só querendo trabalho, estudo, e ela está muito mais para diversão do que para o estudo. E nesse momento a gente está vendo aqui também que o Henry Osborn, né, que é o filho do Norman Osborn, aqui nesse momento é aquela fase que o Homem-Aranha teria matado o Justiceiro, ou teria matado o Duende Verde, né? E o filho dele, o Henry, acabou descobrindo a identidade do Peter Parker, né, que ele seria o Homem-Aranha, e ele está aqui, ó, pensando, né, tramando algum jeito de fazer alguma coisa contra o Peter, né? É uma pequena passagem aqui que vai obviamente, com o tempo, iria render outras histórias aqui, mas que são só presságios de histórias futuras que vão vir nas outras edições aí do Homem-Aranha da época, né? E aí nós temos aqui o Chacal se desentendendo com o Justiceiro, porque o Justiceiro, apesar de querer ali pegar o Homem-Aranha, né? Mas ele, na verdade, ele quer fazer uma justiça correta, né? E não matar o homem ou matar o Homem-Aranha da forma que o Chacal estava pensando, né? Só que aí o Chacal já tinha um plano ali de incriminar o Justiceiro. E quando o Homem-Aranha ele vai até a casa do armeiro, do homem que fez a arma para o Justiceiro também vai lá, afinal de contas ele precisa de uma arma nova, né? E eles dois entram em combate lá, eles acabam se encontrando. O armeiro, né, aquele cara que faz as armas, ele está morto. E o Justiceiro pensa que foi o Homem-Aranha que fez isso, que matou esse cara. Só que aí depois eles lutando, acabam conversando ali, né, no final sempre tem uma conversa conciliadora. E o Homem-Aranha, então, acaba fazendo o Justiceiro enxergar que o Chacal, que é o verdadeiro criminoso, e que o Chacal estava armando toda uma emboscada para ele com relação à polícia ali, né? Porque foi o Chacal que matou esse cara que fazia as armas, e quando o Justiceiro chegasse lá, o Justiceiro levaria a culpa pelo assassinato desse homem. Só que no final das contas aqui da história, né, foi o Homem-Aranha que acabou levando a culpa aqui. E aí nós estamos vendo aqui que fica, né, uma deixa para o próximo volume, onde o Chacal ele vai tentar completar o seu intuito de matar o Homem-Aranha. Mas aí não vai ter o complemento aqui, porque o intuito aqui era só mostrar a primeira história que o Justiceiro aparece, ok? E aí nós vamos para a história de 1986, né? Com os desenhos aqui do Mike Zeck, né? Nessa história de 86 aqui, que foi podemos dizer que foi uma pequena saga aqui, chamada Círculo de Sangue. O Justiceiro, né? O Frank Castle, ele está sendo preso aqui, ele está indo para a Ilha Riker, né? E ele está sendo preso lá, e ele vai encontrar vários e vários homens que ele prendeu ali, e todos querem matar ele, né? E ao mesmo tempo todos têm muito medo dele, né? Porque ele é muito violento, afinal de contas ele é o Justiceiro, mas ao mesmo tempo ele é um assassino, né? Na verdade, é um anti-herói. E ele então começa aqui a querer descobrir quem foi que drogou ele da outra vez que ele ficou preso, né? E ele começa a investigar isso, e nessas investigações aí ele acaba brigando, tendo muita briga dentro da prisão, né? Até que ele chega até o mandante, né, de quem foi, um cara chamado Retalho. E eles então acabam também brigando, os homens do Retalho. Você vê que existe vários grupos e várias facções dentro desse presídio ali da Ilha Riker, né? E o Justiceiro começa a enfrentar todos eles, e obviamente ele vai levar vantagem sobre todos eles ali. E tem um chefão ali, né, um chefão da máfia que está preso, chamado Cervelo, que ele está pensando em fugir. E o Frank, né, o Justiceiro, ele então se alia, né, a esse cara, porque ele quer fugir também. E então esse mafioso dá ordem aos outros presos que não toquem mais no Justiceiro, porque o Justiceiro vai ajudar, né, e fazer parte dessa fuga aí. Só que no final das contas, né, o Justiceiro ele acaba não ajudando nada. Na verdade, ele fala que ele vai fugir junto, mas ele, na verdade, ele quer impedir essa fuga aí. E é isso que ele começa a fazer aqui, né? Ele começa um por um ali, ele começa a derrubar, começa a descobrir que tem os guardas ali, né, os vigilantes que são corruptos, né, que estão favorecendo essa fuga, né? E ele então começa a caçar essas pessoas, esses bandidos, e acaba frustrando realmente
a fuga desse pessoal todo aí do presídio. Muitos deles são mortos, porque a polícia mata muitos deles ali, e apesar, né, de ele frustrar essa fuga em massa ali, alguns deles acabam realmente ali escapando ali, né? Mas enfim, no final aqui ele acaba salvando o diretor, né, e um dos outros chefes ali do presídio. Ele salva esses dois caras, e esses caras aí, né, esse diretor do presídio, eles fazem uma proposta ao justiceiro para que o justiceiro saia dessa ilha Riker, mas que para isso ele precisa aderir a uma organização, né? A uma organização nova que eles estão criando ali, que é justamente uma organização que está querendo combater o crime, né? E eles então fazem esse acordo, o justiceiro aceita isso, recebe seu uniforme de volta, recebe equipamentos ali, né? E então sai do presídio como se tivesse fugido, né? Ali, e ele então volta à guerra, como ele diz ali, só que agora de uma certa forma um pouco amparado por essa organização que se chama Cartel, ok? E ele então volta às ruas ali, né? E ele volta a atuar nas ruas. E tem um filho de um mafioso que ele matou, que agora tá querendo matar ele também, né? Começa a seguir ele pelas ruas ali, jurando então se vingar da morte do pai dele, né? E aí o justiceiro começa a caçar vários bandidos, vários criminosos aqui. Ele vai até a cobertura do rei do crime, né, para tentar prender ele ali ou matá-lo, só que aí tem outra pessoa lá no lugar dele, a cobertura explode, né, e os restos mortais são dados como sendo do rei do crime, né, do Wilson Fisk. E o justiceiro, aproveitando disso, ele espalha a notícia de que ele teria matado o rei do crime, né? E aparece essa mulher aqui chamada Ângela, né, que acaba se envolvendo amorosamente com o justiceiro aqui, né? E o justiceiro tem em mente então acabar com o crime, porque ele na verdade no fundo ele quer paz, mas ele tem sentimento de vingança por conta da família dele, mas ele quer dar um jeito de acabar com todo esse crime, com todas essas mortes, com toda essa corrupção. E ele então espalha essa notícia de que ele matou o rei do crime para que os mafiosos eles comecem a se matar, né? Só que aí esse plano dele começa a dar todo errado. Por quê? A princípio, alguns líderes de máfia, alguns criminosos começam a ser mortos mesmo. Só que aí a guerra entre eles estoura de tal forma que muitos inocentes acabam morrendo, né? Muitos inocentes acabam sendo mortos aí por esse efeito colateral. E aí o justiceiro se arrepende e quer então impedir, né, que essa guerra continue, né? E nesse caminho aí de tentar impedir que a guerra continue, ele acaba enfrentando alguns outros assassinos profissionais aqui, né? Ele então tem que entrar em contato com esse cartel que a princípio, apesar dele ter aceitado a proposta, mas ele não tinha aderido completamente a essa proposta aí, né? E depois a gente acaba descobrindo que Ângela, aquela mulher que está se envolvendo amorosamente com ele, ela na verdade é uma mulher que está infiltrada ali, porque na verdade ela tem um caso com um sujeito chamado Amalric, né? Amalric seria o chefão desse cartel, né? E o justiceiro então segue o seu caminho aí nessa tentativa de fazer os chefões se encontrarem agora, se reunirem agora, porque eles tiveram uma outra reunião e saiu muita morte, e agora ele está tentando aí, né, fazer com que os chefões da máfia se reúnam para que eles então possam entrar num acordo de paz, para que a população, os civis, né, as pessoas inocentes, elas venham então a não sofrer tantas baixas, não venham a serem baleadas, porque estão morrendo mulheres, crianças, né? Enfim, enquanto isso ele fica ali, né, sendo monitorado, vigiado e de uma certa forma influenciado por essa Ângela que trabalha para o cartel, né? A gente vê que o justiceiro tem essa jornada aí, tentando descobrir, né, tentando juntar esses mafiosos, e nessa busca aí ele acaba descobrindo que o cartel, na verdade, está por trás de todos esses conflitos aí, que o cartel também incentivou esses conflitos.
Inclusive estava tentando criar um esquadrão só de justiceiros, ou seja, criminosos, assassinos, né, que seriam liderados pelo justiceiro para matar bandidos e limpar as cidades, né, limpar as ruas, tanto de Nova York como de todos os Estados Unidos ali, né? Só que aí o justiceiro ele não aceita essa proposta porque ele, na verdade, quem conhece o justiceiro sabe que não é essa a intenção, não é assim que ele trabalha, então ele rejeita essa proposta. E aí é o momento também que a Ângela se revela, a traidora, né? Dá um tiro aqui que quase acerta a cabeça dele de raspão. E ele então começa a entender que Ângela também faz parte desse cartel. E o justiceiro começa a caçar esses outros justiceiros, né? Esses outros criminosos que estão usando roupas de justiceiro, tentando salvar esses líderes da máfia, essas pessoas aí envolvidas com o cartel, né? Também, porque na verdade esse líder do cartel, ele quer comandar tudo sozinho. Na verdade, ele quer ter um monopólio em relação a tudo ali. Ou seja, na verdade, ele quer limpar as ruas do crime para ele ter o controle total sobre todas as transações criminosas que acontecem na cidade. O justiceiro percebe isso muito bem, né? E vai então para caçar esse cara aí, esse tal de Amalric, né? Porque ele percebe que esse cara que é o cara que está comandando tudo, inclusive é o cara que mandou a Ângela vigiar ele e ficar na cola dele. Com isso, ó, o justiceiro acaba encontrando até mesmo com o retalho. O retalho está com uma roupa de justiceiro ali, né? Porque ele também seria um desses bandidos aí que estariam atuando como um dos justiceiros, né? Mas o justiceiro verdadeiro ele acaba derrotando todos esses caras aí, né? E aí ficando no encalço somente desse Amalric aí, né? Que acaba ele enfrentando o Amalric, mas o Amalric acaba preparando uma armadilha para ele, ele cai nessa armadilha, ele cai aqui numa sala onde está sendo um gás, né? Ali para que ele fique atordoado, mas o justiceiro ele sempre muito esperto, muito sagaz, ele acaba então se livrando disso. Lembrando aqui que no final, né, nós temos aqui no final um desenhista diferente, que é o Mike Vosburg, né? Os outros todos aqui nós tínhamos Mike Zeck desenhando, e na última edição aqui, na última história, nós vamos ter o Mike Vosburg aqui. Ok? E aí nessa última história aqui é a história que o justiceiro consegue se livrar dessa sala, né? Consegue aqui derrotar, né, todo esse esquadrão de justiceiros aqui, né? E bota todos eles para correr e ele vai então enfrentar diretamente o Amalric aqui, né? E ele então começa a caçar esse Amalric aí, que tenta fugir dele, né? Tenta até colocar o cachorro ali em cima dele, mas quem é um cachorro aí diante do justiceiro, né? Ele então acaba então pegando Amalric, né? E vencendo ele, fazendo com que ele seja então derrotado e acaba sendo aqui totalmente esse cartel, essa organização seja totalmente desmantelada. E aí lembra daquele rapaz que queria matar o justiceiro porque ele teve o pai dele morto, né? E aqui quando ele quando ele tem a oportunidade de matar o justiceiro, né? A princípio ele já teria encontrado com o justiceiro, já teve outras oportunidades, mas deixou o justiceiro vivo porque na verdade ele queria também que todos aqueles outros mafiosos morressem. E quando o justiceiro, né, ele limpou tudo, ele matou todos ali que tinha que matar, e ele agora vai cumprir a promessa dele de matar o justiceiro, ele não consegue. Por quê? Porque na verdade ele não é nenhum assassino, ele não é nenhum gangster, né? Ele é só o filho de um cara que no fundo, não quis nunca se envolver com esse crime, né? E o justiceiro então sai dessa mansão, dessa fortaleza ali do Amalric ali, né? E acaba então encontrando aqui com Ângela no caminho, que foi a traidora. Ela percebe que o justiceiro saiu vivo lá de dentro, então ela parte com o carro para atropelar o justiceiro, mas ele acaba atirando no carro, né? O carro fica à beira do penhasco. Ele tem ali a oportunidade de salvar ela, mas ele não salva, né? O justiceiro bem duro, bem firme. Ele não salva e deixa ali
ela com o carro ali para cair, a gente entende que esse carro vai cair e ela vai morrer quando o carro cair lá no fundo do abismo, né? E aí termina a nossa história com o justiceiro aqui livre, né? Fora da cadeia, ele começou preso, começou lá na Ilha Riker e agora ele está fora. Teve aí todo esse cartel, né? Tentando convencê-lo, tentando matá-lo, mas ele se livra de todos. Uma história, né? Cheia de violência, como são as histórias do Justiceiro. Lembrando que é uma história de 1986, né, dos anos 80. Talvez não tenha toda a violência das histórias do Justiceiro que tem hoje, mas para a época já era uma história com violência, né? E aí, como sempre, os quadrinhos da editora Salvat, da Capa Vermelha, né, com informações aqui sobre o Justiceiro, né, bastante informação, bem legal essa parte aqui. Aqui, ó, a primeira história de 1974, aí aqui ó, a primeira, o anti-herói ganha a própria minissérie, a primeira minissérie do Justiceiro, que foi essa que a gente viu ali, Círculo de Sangue, e entre outras capas de momentos importantes aqui do Justiceiro, ok? E muita informação, né? Muita informação sobre o personagem que deixa a gente realmente muito bem informado e conhecendo bem a história do Justiceiro, né? E mais informações aqui, ó, sobre ele, né? Ele com o Capitão América, com o Homem-Aranha, com o Demolidor, com o Motoqueiro Fantasma, né? Com o Wolverine, bem legal mesmo. E aí alguns desenhos aqui do Justiceiro retratado de várias maneiras aqui, né? Aqui tá o Venom, Justiceiro, Capitão América Justiceiro, enfim, várias versões aqui do Justiceiro, ok? E aí são propagandas e assim termina aqui o quadrinho do Justiceiro pela edição de Capa Vermelha da Salvat, ok? Obrigado por assistirem, um grande abraço e fiquem com Deus.